eu não recebi. Aguardamos a professora Caroline. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Caroline Cardoso. Vou de novo. Gente, é a minha primeira live ao vivo aqui na EAP, então a gente ainda está assim, se organizando. Professora, estamos te ouvindo bem. Boa tarde, estamos te ouvindo bem. Sim, verdade. Eu sou Caroline Cardoso, formadora da EAP. É uma honra estar aqui hoje, dia 5 de novembro de 2020, mediando essa conversa com essas 4 mulheres maravilhosas, Luciene, Ana Lúcia, Adelaide e Norma. Vou fazer a minha audiodescrição em respeito às pessoas com deficiência visual, que podem estar agora nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu sou branca, uso óculos, tenho olhos claros, estou com uma blusa azul, com algumas pintinhas vermelhas, estou na minha sala de estudos e eu peço também às nossas convidadas que façam a sua audiodescrição quando antes de iniciarem a sua fala, tá bom? Eu vou apresentar as nossas convidadas de hoje. Teremos aqui a professora Luciene Pereira, que é formadora da EAP, doutora em literatura comparada e teoria da literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela divide com a professora doutora Norma Hamilton, que também está aqui, a liderança do grupo de pesquisa Mayombe, Literatura, História e Sociedade. A doutora Luciene é uma professora premiadíssima, integra a rede de especialistas Talentos da Didática da Fundação Lehman, e ela que concebeu e organizou essa live. Depois nós ouviremos a professora Ana Lúcia Silva Souza, que é professora associada da Universidade Federal da Bahia, é doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp, graduada em Sociologia e Política, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, tem trabalhado com pesquisas na interface entre educação, linguagem, relações étnico-raciais e juventudes. Seu livro, Letramentos de Resistência, Poesia, Grafite, Música, Dança, Hip Hop, lançado em 2011 pela Parábola Editorial, é uma leitura obrigatória para compreender os universos juvenis, especialmente dos jovens negros e periféricos. E mais, para legitimar o movimento hip-hop como agência de letramento. E também vamos ter depois a professora Adelaide de Paula Santos, nossa colega da rede. Ela é escritora e pesquisadora de questões de gênero e raça, também do grupo Mayombe. Ela é mestra em literatura pela UNB, escreveu 2 livros infantis. Depois do Arco-Íris, tinha uma escola, lançado em 2018 na Bienal de São Paulo. E As Aventuras de Bonitone e a Vida Secreta dos Bichos, lançado em 2019 na Feira Literária de Paraty. Que chique, hein, Adelaide? Depois, a professora Norma Diana Hamilton, professora adjunta da UNB, doutora em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília. Ela lidera com a doutora Luciene o grupo de pesquisa Mayombe. Neste ano, ela lançou o livro Feminismos e Literatura Contemporânea, Toni Morrison e outras escritoras feministas negras, pela editora Horizonte. É um livro que, pela intersecção gênero, raça e classe, faz emergir as opressões sofridas pelas mulheres negras, suas lutas e suas formas de superação. Então, apresentadas as nossas convidadas ilustríssimas, nossos agradecimentos a elas pela presença, à equipe técnica da GTAD, na figura da Juliana Botecchia, nossa colega querida, e sem vocês, né, a todos vocês que estão aí assistindo, essa live não seria possível.
Essa é uma live promovida pela EAP, em parceria com o Grupo Mayombe e com o Grupo Rasuras, lá da Universidade Federal da Bahia. Estamos ao vivo de Brasília, Distrito Federal, Brasil, com transmissão pelo canal da EAP no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever neste canal. Curtam, compartilhem nossos vídeos, ativem o sininho para ficar por dentro de tudo que a EAP vem trazendo para você aqui como formação. Também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Você pode participar hoje da nossa live comentando e enviando perguntas pelo nosso chat. Hoje a pergunta da nossa enquete é: o que você entende por letramentos de resistência? Basta clicar no link que nós vamos enviar já para vocês aí no chat. Participem perguntando, comentando e também respondendo a nossa enquete, tá? Essa live, esse evento de hoje, ele faz parte do curso Recursos Digitais na Educação. Então, hoje, nós vamos conversar sobre letramentos, tecnologias, relações étnico-raciais e educação. Não tem volta, gente. Nós todos estamos imersos no mundo de telas, mesmo antes da vida escolar começar. É TV, é computador, tablet, smartphone, painéis de LED pela cidade. Praticamente todas as nossas práticas sociais hoje são dependentes de uma tela, de um software, de um hardware, né? Mas será que todo mundo tem o mesmo acesso a esse mundo digital? Estamos vendo agora na pandemia que é um pouco problemática ainda essa questão. Mesmo assim, né, devemos fazer algumas questões, algumas perguntas. Será que o relacionamento de um adulto com a cybercultura é o mesmo que o de uma criança, de um jovem? Será que as práticas sociais letradas das crianças menos favorecidas e são as mesmas das crianças de classe média? Jovens negros, indígenas, brancos e japoneses estão inseridos nas mesmas práticas sociais de uso da linguagem? Como professoras e professores têm lidado com essas questões? Fazer essa reflexão é importante, especialmente num contexto de uso massivo desses recursos digitais, em que a multimodalidade textual e a hipertextualidade são gritantes. A velocidade e a maestria com que se combinam, se recombinam recursos tecnológicos hoje é impressionante. As diferenças entre entretenimento e conhecimento são cada vez mais dissipadas, e os diferentes modos de ler, escrever e falar revelam identidades sempre em conflitante reconstrução. Tudo isso convida a escola a se repensar todos os dias. Novos recursos e novas metodologias demandam de nós, professoras e professores, não só práticas pedagógicas, mas também novas posturas teóricas pautadas na constante reflexão. Então, acolher e legitimar outros letramentos, os letramentos locais, os letramentos não escolares, as práticas sociais letradas periféricas, não canônicas, como o movimento hip-hop da periferia de São Paulo, mostrado pela Ana Lu, é uma forma de resistência e de resistência. Não podemos nos esquecer das condições sociais que pautam a realidade escolar da maioria das crianças e jovens brasileiros, e também de professoras e professores, é bom frisar. Algumas pessoas podem estar estranhando o emprego do termo letramentos, como o título da nossa live, letramentos de resistência. Em geral, esse termo é usado no singular, mas aqui nós usamos no plural porque compreendemos, concebemos que, muito além das habilidades de ler, escrever e usar a língua nas mais diversas práticas sociais, os letramentos são um conjunto de práticas sociais com modos específicos de funcionamento que têm grandes implicações nas nossas formas de construção das nossas identidades e de poder. Portanto, falaremos aqui agora de resistência, de tornar a existir, de resistir. Vamos passar agora a palavra para a doutora Luciene Pereira. Luciene, fala aí para a gente, faz a sua audiodescrição antes de começar, por favor. Boa tarde a todos vocês, boa tarde, professora Norma, Adelaide, boa tarde, professora Ana Lúcia, boa tarde, Carol, querida Carol. Bem, eu sou Luciene Pereira, sou uma mulher parda, de cabelos longos, blusa branca, e estou aqui para falar com vocês a respeito de letramento, de resistência e um pouquinho de tecnologia.
Antes de começar a minha fala, eu gostaria muito de acolher todos vocês que estão nos assistindo, de diversos lugares, né? Não apenas daqui do Distrito Federal, mas também de outros lugares do país. Quero acolher vocês, todas as minhas colegas, professora Caroline, minha parceiraça, que alegria ter você nesse trabalho. Muito obrigada, já agradeço por mediar o contato com a professora Ana Lúcia, no sentido de divulgar para a rede do Distrito Federal e para o Brasil esse trabalho tão inspirador, o livro, né, Letramentos de Resistência, um dos livros mais importantes do Brasil sobre letramento. Então, eu já agradeço muito a você, Carol, por tudo isso. Agradeço a professora Ana Lúcia, convidada mais que especial. Já agradeço imensamente a sua presença aqui. E a gente recebeu diversas felicitações, Ana Lúcia, por essa palestra, pela sua presença, principalmente por professores de universidades, de escolas públicas, do Distrito Federal e de outros lugares do país, tanto nos nossos e-mails, páginas pessoais, né, canais de divulgação do Grupo Mayombe. Inclusive, a Universidade Federal da Bahia, por intermédio do Instituto de Letras, onde a professora universitária Ana Lúcia trabalha, né, manifestou apoio e agradecimento também por estarmos fazendo este trabalho junto a ela. Então, já deixo a todos vocês, professora, e a UFBA, o nosso muito obrigada, em nome dos formadores da EAP, da nossa rede de professores e da nossa audiência. Adelaide Norma, minhas companheiras do grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, ambas professoras e escritoras, de uma capacidade de pesquisa louvável. Que alegria estar com vocês. A professora Ana Lúcia também muito vinculada já à Universidade de Brasília, né, onde nós temos o grupo de pesquisa Mayombe, ela que também fez pesquisa de pós-doutorado também nessa instituição. Quero já agradecer as inúmeras contribuições de colegas da EAP, que trabalharam nos bastidores arduamente para que a gente tivesse esse encontro formativo. Não vou citá-los aqui, né, para não me estender, mas já agradeço a Juliana Botec, que está nos bastidores, o professor João Rocha, o gerente da Gerência de Inovação e Tecnologia e Educação. Já agradeço a todos vocês que contribuíram e trabalharam nos bastidores arduamente. Olha, vocês não têm ideia da força-tarefa que nós tivemos para estar aqui com vocês falando sobre letramentos de resistência. Este que é um dos livros mais importantes sobre letramentos no país. E para falar sobre este tema tão necessário, eu já preciso dizer que esse espaço de discussão é também um espaço de resistência para nós professores, para todos nós professores. Buscar a formação continuada, oferecer formação continuada aos professores, mesmo em condições tão adversas que estamos vivendo em virtude da pandemia, é também um ato de resistência. A gente precisa reconhecer isso. O nosso trabalho é hercúleo, sim. Portanto, todo agradecimento é muito pouco, minha gente. Afinal, letramentos de resistência, né? Quem acompanha esse trabalho, esse livro, as discussões feitas pela professora Ana Lúcia, quem está dentro da sala de aula, dos rincões do nosso país, sabe o significado que tem este livro e este trabalho para os nossos estudantes, né, para que a gente, todos nós, possamos promover letramentos significativos. É importante isso, né, que todos na educação básica nos demos conta de que os letramentos são compromisso de todos, né, independente da disciplina, independente da etapa de ensino em que a gente atua. Por isso, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tragam suas reflexões, seus questionamentos, respondam a nossa enquete, tragam suas vozes, né, para que a gente possa colorir e pluralizar este debate. Hoje eu trago duas reflexões que vão guiar um pouco, né, os trabalhos. A primeira é sobre a importância, né, de que os letramentos sejam pensados também nesse contexto de extrema produção, extrema circulação de gêneros textuais multimodais, produzidos, construídos, divulgados por meio de suporte tecnológico. Os gêneros multimodais, eles demandam, por um lado, novas competências, novos procedimentos de interpretação, de produção, elaboração de práticas, né, de letramentos inovadoras, que levem em conta o ambiente multicultural, repleto de recursos tecnológicos, em que se insere a produção e a recepção do texto hoje. Nesse sentido, que os letramentos de resistência, este livro riquíssimo, né, é importante para que a gente possa desconstruir alguns mitos, e um destes mitos é: o meu aluno não lê. Quantos de nós já pensamos isso? Nosso aluno não lê. Será mesmo? Sabemos, né, que grande parte dos nossos alunos estão profundamente imersos em um contexto digital, de redes sociais, de interação escrita, oral, mediada por recursos tecnológicos, digitais, e mesmo pela constante interação com plataformas de stream, de áudio, de vídeo, que demandam dos usuários, tantos deles, os nossos alunos, que estejam, né, a todo momento exercitando a construção de sentidos com esses textos que eles são apresentados, seja um flyer, né, que divulgue
a apresentação dos seus artistas favoritos, seja pensando na composição de um post para o Twitter, na elaboração, na divulgação de uma playlist, na escuta ou apreciação de um podcast, na leitura de uma sinopse de um filme, explorando um artigo hiperlinkado que trata sobre, vamos aqui usar o repertório cultural que a Ana Lúcia nos traz, que trata de sua banda de hip hop, né, que ele tanto gosta. Então, esses são apenas alguns dos gêneros, né, com que boa parte dos nossos alunos tem contato todos os dias e que demandam habilidades, competências leitoras, competências de escrita e de interpretação, que talvez estejam subcontempladas em nossas práticas pedagógicas. Tudo isso faz com que a gente pense, né, reflita, nos provoque. Por que é mesmo que o meu aluno não gosta de ler? Qual gênero textual ele não gosta de ler? Sobre quais construções linguísticas esse aluno não consegue operar o ato da leitura? Então, eu trago essa reflexão, né, também de como é importante que no ambiente virtual de consumo, de produção de textos multimodais, os alunos tenham acesso a produções que sejam capazes de atestar a importância da sua existência, a importância da sua vida, contribuir para a articulação da sua resistência a contextos opressivos. E é nesse sentido, né, que novas práticas de letramento podem acontecer no ambiente virtual. Quando, por exemplo, nosso aluno negro e periférico, né, ele abre uma página do Google, ele se depara com aquele doodle, né, esse nome estranho, para algo bem familiar, que é aquela alteração especial e temporária do logotipo nas páginas iniciais do Google, que lembra conquistas e figuras históricas notáveis, como, por exemplo, a ativista negra que nasceu em Minas, né, a Lélia Gonçalves, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, ou mesmo a Laudelina Campos de Mello, também mineira, uma das pioneiras na luta contra o trabalho a favor, né, dos direitos dos trabalhadores domésticos no Brasil, ou então mesmo o Tebas, o Joaquim Pinto de Oliveira, né, o primeiro arquiteto negro que se tem notícia no Brasil, que foi um homem escravizado pela cor da sua pele. Então, novas práticas de letramento podem acontecer no ambiente virtual, mesmo quando o nosso estudante, o nosso jovem, que parece não gostar de ler, se depara, né, com a poesia de resistência de uma novíssima geração de poetas, os poetas slammers, quando eles abrem as páginas dos seus Facebooks, dos seus Instagrams, do seu YouTube, e encontram poetas, né, estes poetas slammers espalhados no Brasil inteiro, por meio do Slam das Minas, por exemplo, que surgiu no Distrito Federal, por meio do Slam Quebrada, liderado pela poetisa Memei Bastos, aqui em Samambaia, nossa cidade administrativa, e tantos outros grupos de slams espalhados no país. Todas essas possibilidades que surgem para o nosso estudante no ambiente virtual, no seu dia a dia, fora do ambiente virtual de aprendizagem, permite a eles, né, que desenvolvam práticas de letramento. Permitem também a nós que possamos, por meio de produções como essas, encontrar pontes entre o conhecimento prévio do nosso aluno e o conhecimento que mediamos nos ambientes formais de aprendizagem. E como isso é caro para o nosso currículo em movimento, para a nossa LDB, né, para a nossa BNCC, Lei 10.639. Então, essas inúmeras possibilidades de práticas de letramento a partir de recursos digitais permitem dar ao estudante a possibilidade de uma educação que seja capaz de contar uma outra história, né? Uma história silenciada, obscurecida, por um currículo que foi eurocentrado, né? E que ainda é eurocentrado. Então, possibilidades como essas nos permitem atestar para o nosso estudante a importância da sua raça, das suas origens étnicas, da relevância dos conhecimentos objetivos do seu povo, tornando, né, esse percurso formativo mais condizente com os anseios vitais que este estudante tem. Aqui na EAP, nós desenvolvemos esse curso de recursos digitais na educação, oferecido pela GTAD, a Gerência de Inovação e Tecnologia, em que a gente instrumentaliza professores a utilizarem websites, aplicativos, podcasts, jogos pedagógicos de toda sorte, metodologias inovadoras, mas nunca é demais endossar, né, que estes recursos não podem estar desvinculados, né, do estímulo a uma relação saudável entre os sujeitos, inclusive no que diz respeito a questões étnico-raciais, tal como propõe a nossa legislação escolar. Então, vejo que o curso de Recursos Digitais da Educação ele contribui muito, né, para que a gente possa incorporar em nossa prática pedagógica os gêneros textuais multimodais, com que o nosso estudante já possui contato no dia a dia, né, e por meio do qual eles apreendem o mundo. Contudo, essa incorporação não pode se desvincular destes temas transversais, dos valores da educação pública que nós defendemos. Precisamos sempre trabalhar nesse sentido de uma educação pautada pela existência digna do estudante, da sua capacidade de resistir e enfrentar contextos
opressivos, né? Estudar em uma escola pública hoje, nesse contexto em que vivemos, altamente perpassado por questões tecnológicas e por toda sorte de desigualdade de acesso à escola, por toda sorte de desigualdade de acesso ao recurso digital, é uma prova maior de que o nosso aluno, de que as suas famílias estão resistindo no propósito de buscar uma educação transformadora, de buscar na educação meios de ascensão social, de buscar uma vida e uma vida com dignidade. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso hoje, sobre esses letramentos adquiridos fora do contexto escolar, o impacto que ele gera na nossa prática pedagógica, apontar, né, alternativas pedagógicas para o melhor aproveitamento desses letramentos também neste ambiente hiperconectado em que os nossos alunos estão inseridos. Então, para explorar um pouco mais sobre isso, eu passo a palavra para a professora Carol. E aí, gente, vamos lá. Estão animados, animadas para essa conversa frutífera? Obrigada, professora Luciene, pelas suas palavras tão importantes, tão esclarecedoras. Você que está nos assistindo ao vivo, já participou da enquete? Hoje nós queremos saber o que você entende por letramentos de reexistência. Por favor, clica aí no link disponibilizado no chat e responde lá para a gente. Já tem algumas respostinhas. No final da live, a gente vai mostrar para vocês o resultado, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, está esperando o quê? Fique por dentro de tudo que a EAP tem ofertado de formação para você. Se inscreva, curta e compartilhe essa live e ativa o sininho para saber quando chegar alguma coisa nova aí para vocês no canal. Agora nós vamos ouvir a nossa ilustríssima convidada, a doutora Ana Lúcia. Ana Lu, você cunhou o termo letramentos de resistência para nomear o processo em que ativistas no movimento hip-hop, uma produção da diáspora negra, desempenham um papel de agentes de letramentos ao incorporar, criar, ressignificar, reinventar os usos sociais da linguagem. Explica para a gente como surgiu a ideia da pesquisa de doutorado que culminou no livro homônimo, Letramentos de Resistência. E antes de você começar e de você responder, por favor, faz a sua audiodescrição para nossos colegas que têm deficiência visual. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, eu tenho cabelo crespo, ele está todo cacheadinho, e na frente eu tenho algumas tranças, que faz uma espécie de uma tiara, né? E aí ele sobe para trás. Adoro meu cabelo. Estou vestindo uma blusa azul royal e uso um brinco de búzios, que é um pássaro. Eu quero agradecer muitíssimo o convite para estar aqui com vocês nessa tarde. A gente vem conversando há um bom tempo, né? Organizando esse dia de hoje aqui de uma maneira muito gostosa, muito respeitosa, muito amiga, muito companheira. Eu quero aqui agradecer muito a minha amiga Caroline, que já nos conhece. Carolina, acho que foi uma das primeiras pessoas que leu o livro, né? Carolina Rodrigues leu o livro, deu uma devolutiva. Até hoje, Carol, eu tenho as anotações que você fez no livro com algumas questões que você achou ali de erro, de digitação, de página, enfim, eu tenho até hoje guardado. Adoro as coisas que eu recebo, as devolutivas sobre o livro, que sempre faz a gente crescer, né? Quero agradecer aqui o contato permanente, o carinho de Luciene Pereira, o contato agora com a Adelaide Paula e Norma Hamilton. Eu quero passar aqui uma pesca, né, como se diz aqui em Salvador, já que a enquete é letramento de resistência, eu depois também vou querer saber, eu vou contar um pouco para vocês, então, como é que surge, né, e por que pensar esses letramentos de resistência hoje é urgente, necessário, enfim. Esse conceito surgiu, né, quando eu
na sala de aula, notei um grupo de estudantes negros que eram extremamente participativos. Acho que foi a primeira vez que eu tive uma sala assim muito politizada, sabe? Era aula de escrita, enfim, ensino médio, e os meninos participavam demais, mas participavam assim além da conta, de forma que você ficava assim de olho arregalado. E eu adoro passear na sala de aula e perguntar quem são vocês, de onde vocês são, enfim. E soube, né, que eles eram do movimento hip hop, que eu sabia mais ou menos o que era, mas não tinha assim tanta noção. E eu me interessei mais por saber sobre esse movimento e acabei descobrindo que eles eram grafiteiros e eles me mostraram então a pasta de projetos de grafite que eles tinham. Eu fiquei muito encantada com essa pasta e comecei a pensar, né, indagar até que ponto, né, a escola poderia contribuir com o movimento hip hop e vice-versa. A partir daí eu fui descobrindo um universo gigantesco, né, de possibilidades do movimento hip hop e tão grande, fiquei tão motivada que fui para a Unicamp então fazer esse doutorado. E a minha pergunta é: o hip hop pode ser considerado uma agência de letramento? Eu já vinha estudando letramento há um tempo, mesmo sem essa palavra existir, porque eu trabalhava no movimento sindical, com trabalhadores que tinham tinham poucos anos de escolaridade. Trabalhava na educação de jovens e adultos. E também trabalhava com esses operários, tanto na construção civil, como também na porta de fábrica. Enfim, era um trabalho muito incrível que eu fiz na minha vida. Durante muitos anos trabalhei com EJA. E aí fui, então, pesquisar, né? Como o hip hop poderia ser uma agência de letramento. Gente, eu aprendi muitíssimo e isso mudou muito a minha vida, né? Mudou. Eu que já vinha da educação popular, né, trabalhando, já pensando, né, muito. Quando a gente está na educação popular, você sempre vai pensar quais são os pontos de contato, né, entre o que a gente vê na sala de aula, o que a gente vê fora da sala de aula. Então, para mim, sempre foi muito incrível. E na Unicamp, eu entrei em 2003, 2004, era um tempo de muita efervescência junto ao movimento negro brasileiro, e nós também tínhamos no governo o sancionamento da Lei 10.639. Isso foi incrível para mim, né? Porque a Lei 10.639, ela modifica o artigo 26A e o artigo 79B. O 26A institui o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos, e posteriormente veio a 11.645, que insere a cultura indígena, né, também. E então isso tudo me fez começar a pensar esse movimento hip hop para além desses letramentos que a gente comumente via dentro da universidade. Então, essa lei, ela me remeteu a pensar algumas possibilidades, né, de tratar o hip hop também como um espaço para pensar em implementar a Agenda 10.639. E aí foram muitos anos de estudo, muitos anos, foram 6 anos de doutorado. Era o tempo que se fazia doutorado em 5 anos, né? Acho que foi o último ano que isso poderia acontecer, e eu ainda fiz mais um, porque chegou num ponto que eu parei com esse doutorado, eu precisava parar, pensar, eram muitos dados, né, que eu tinha na mão, e eu acabei ficando um ano parada mesmo, porque eu queria achar uma forma de escrever esse doutorado. Por quê? Eu descubro, nesse meio de caminho, que a pergunta que eu tinha feito, né, se o hip hop poderia ser uma agência de letramento, e a pergunta inicial era se essa agência de letramento, sendo uma possibilidade da gente pensar o hip hop como uma continuidade dos movimentos negros no Brasil, né, poderia ser, então, uma agência de resistência. Então, era RE, ou seja, como o hip hop contribuiria para
meio que a sobrevivência da população negra dentro e fora da escola. Ao longo de um tempo, gente, eu comecei a perceber que mais do que resistência, esses jovens, eles nos ensinavam a realmente acreditar, né, na potência de perguntar para os nossos estudantes de onde você vem, o que é mesmo que você lê, não é? E mais ainda, quais são os valores que você atribui às leituras que você faz. Então, eu creio que esse foi uma grande virada assim, no meu trabalho de pesquisa, porque eu não fui investigar o que eles não liam, e eu não fui investigar o que eles liam externamente. Eu fui perguntar para eles, por meio de um trabalho etnográfico, né, que a gente fazia dentro, fora de sala de aula e nas movimentações também no hip hop, o que eles liam e os valores atribuídos. Então, nós trabalhamos durante muitos meses com rodas de conversa, não somente em torno das leituras que eles faziam, mas também dos valores que eles atribuem a essas leituras. E foi muito incrível, porque eles liam tudo, eles liam capa de CD, na época, CD ainda era aquela capa com encarte que a gente valorizava muito, né? Porque tinha as letras das músicas, tinha todo o histórico de produção do CD, enfim. Eles liam o dicionário, eles liam muitos panfletos que estão na rua, eles liam muitos livros, livros que a gente encontra somente na mão do próprio autor, né? Então, são livros de literatura periférica, enfim, são vários materiais que eles liam, e o que foi mais interessante foi ouvi-los dizer por que eles gostavam de ler aquele material. E a partir daí, então, eu fui também convivendo com eles e aprendendo como é que eles movimentavam esses materiais nas oficinas que eles realizavam. E o que se percebe é que muitos desses materiais têm uma relação com a própria vida desses sujeitos. Ou seja, a escola, muitas vezes, acaba perdendo a chance de colocar esses próprios sujeitos como sujeitos que podem dizer o que ler, para que ler e como ler. Então, a gente vai, né, se deparar com diferentes gêneros, enfim, e que, na realidade, quando a gente aprende isso, nós vamos ver que esses materiais, na realidade, eles sempre estão na sala de aula. A gente que muitas vezes não vê esse material. Porque a primeira vez que eu pedi para eles, onde estão os materiais? Eles falaram, estão dentro da minha bolsa. Aí eles viraram o que eles têm dentro da bolsa. Tem várias coisas, tem desde bula de remédio que a sua mãe mandou você comprar, até um panfleto de rua. E o que a gente criou, na realidade, foi uma espécie de oficina de leitura, onde nós começamos a trocar um pouco esses universos de produção e circulação. Então, durante esse processo, esses jovens, que alguns estavam no ensino médio, outros tinham parado de estudar, eles começaram a entrar dentro da universidade e a entender o que era fazer pesquisa. Esse eu acho que é um outro aspecto extremamente importante, que a gente vai mostrar para esses sujeitos por que é que dizem que eles não leem. Por quê? E de onde sai essa afirmação? Isso foi fundamental, porque eles puderam discutir com professores, com professoras, eles puderam participar de congressos, e nós pudemos aprender com eles e eles aprender com a gente, né? Eu creio que um dos capítulos que eu mais gosto, né, que tanto do livro como da tese, é o capítulo de metodologia, ou seja, os modos de fazer essa pesquisa. Eu não disse por eles, mas eu disse com eles, né? E eu acho que isso faz um diferencial quando a gente está pensando que a gente precisa descobrir outros espaços de letramento. E aí, por que resistência? Se até então eu disse que o hip hop era uma agência, né, e também derivada, vamos assim dizer, que bebia na fonte dos movimentos sociais negros, eu fui buscar outras agências, né, de letramento que, ao longo da história do Brasil, estavam ali junto ao movimento negro. Então, a gente pode pensar que, para a população negra, o processo de letramento eurocêntrico, né,
ele começa da passagem do Atlântico para cá, mas ele sempre é um processo de tentativa de pensar uma contranarrativa, não é? Então, você tem os quilombos como um espaço, uma agência de letramento, você tem os terreiros de candomblé, você tem as irmandades religiosas, você tem as organizações trabalhistas, você tem a imprensa negra, você tem a escola de samba, você tem as rodas de capoeira. Todos esses espaços são espaços de letramento não valorizados pelo letramento escolar, mas que entram no letramento escolar, né, quando esse sujeito entra na sala de aula. Quando ele chega na escola, esse letramento também está com ele. E agora a gente pensando nas novas tecnologias, a gente tem uma tecnologia primeira, e que ela não desaparece como nenhuma outra desaparece, mas a tecnologia da oralidade, que ela é própria dos grupos que nem sempre estão, né, privilegiadamente nesses espaços de letramento, a oralidade é uma tecnologia que nos acompanha por todos os espaços, e ela ainda é muito pouco valorizada. Então, quando a gente pensa agora que a gente dá aula para telinhas, né, muitas vezes você está falando e tem 2, 3 telas abertas ou 10 salas abertas, o que está funcionando ali junto com o WhatsApp, ou junto com o StreamYard, ou junto com a sala do Zoom, é a oralidade. Então, é essa oralidade que vai conduzir, muitas vezes, essa nossa aula, né? E é interessante pensar nisso, né? Essa oralidade. E aí, para mim, então, eu comecei, no final, pensar que, para a população negra, esses letramentos atuais, vamos assim dizer, esses letramentos emergentes, eles não precisam, não podem mais ser considerados como letramento de resistência, mas sim como os letramentos de resistência no sentido de reinventar práticas de letramento. Então, como é que você reinventa? Você reinventa a partir do momento em que você valoriza uma prática que não é valorizada por outro, como o movimento hip hop faz, como a cultura hip hop faz, mas que essa prática para dentro do seu próprio grupo é extremamente importante. E agora, nesse momento de pandemia, por exemplo, é um momento de muita escuta, né? Quais são as práticas de letramento das quais os nossos estudantes estão fazendo parte fora da escola? E a escola, ela é chamada, nesse momento, a dialogar com outras práticas que não essas práticas de dentro da escola, né? Então, a gente não vai ter mais como deixar de olhar esses corpos dos sujeitos que circulam aí na nossa frente. E aí, então, como é que eu defino, né, letramento de resistência? Uma das definições aí seria, então, esses usos sociais de linguagem informados pelas maneiras como, historicamente, a população negra vem traçando caminhos e abrindo brechas e forjando nessas experiências do cotidiano os modos de viver. Então, historicamente, a população negra, assim como a população indígena, ela não é um grupo, ela não faz parte do grupo que é socialmente privilegiado dentro do letramento escolar. Mas, mesmo assim, né, contudo, para além de forçar, né, essa entrada no letramento escolar, a população negra cria outros espaços. E olhar para esses espaços é chave para a gente entender toda essa inventividade que faz com que nós, pessoas negras hoje, aí vamos ampliar, pessoas brancas pobres, pessoas trans, pessoas de baixa estatura, quilombolas, hoje nós somos a maioria da população estudantil dentro das universidades públicas, né? E aí a UNB, ela é um cartão dessa exuberância, não é? Nós hoje somos essa maioria, e como é que nós vamos fazer valer essa voz que está aí colocada, né? Então, eu acho que hoje, para pensar, e aí finalizando, para pensar letramento de resistência, nós precisamos pensar um fazer científico que mostra a insurgência desses protagonismos, que rompe com barreiras, né, e faz com que cada vez mais corpos sejam reinventados, né, inseridos nos espaços, e essas vozes estão dizendo que precisam ser ouvidas. Significa também a gente agir contra racismo, feminicídio, transfobia, capacitismo, né? Quando a gente
abre essa nossa conversa, fazendo a nossa audiodescrição, isso era impensável quase antes da pandemia. Então, a gente começa a entender agora que tem a necessidade de pensar outras maneiras, né, de estar nesse espaço. E, por fim, resistência significa necessariamente, né, implica considerar essas práticas de letramento desenvolvidas em âmbito não escolar, que são marcadas pelas identidades sociais dos sujeitos que estão nelas. E esses aspectos, eles afetam o histórico do letramento das pessoas. Elas influenciam as suas trajetórias sociais. E quando elas vão para a sala de aula, elas não se apartam dessas suas trajetórias. Elas trazem as trajetórias. E tratar, né, também dessas experiências que se mostram contra discursos potentes em relação aos silenciamentos, ainda que com toda essa imersão no mundo cibernético, da informática, o silenciamento e o apagamento para as populações que são socialmente minorizadas existem, ou pela falta, né, do equipamento, ou mesmo pela interação que ainda está muito acostumada a lidar com quem levanta a mão primeiro para falar. Numa sala de aula, não é um pouco assim? Quando você... Quem é que sabe a resposta? Se numa sala de 40 pessoas, 3 mãos estão levantadas, você está satisfeito e começa... Então, não, gente, vamos pensar. 3, 4, 10 mãos levantaram. E as outras? As outras estão falando com você pelo olhar, elas estão falando com você pela mexida de corpo na cadeira, não é? Estão também falando com você por um silêncio que quase nega a existência desse sujeito, não é? Então, como é que nós vamos pensar todas essas questões que estão com a gente hoje, não é? Então, um pouco do que eu gostaria de trocar com vocês. Nossa, Ana Lu, depois da sua fala, é muito difícil, né, para mim. Eu sou muito, assim, apegada ao livrinho. Infelizmente, eu emprestei o meu livro todo escrito para um aluno, não recebi de volta. Mas o seu livro, eu já te falei isso várias vezes, toda vez que a gente se encontra, o seu livro mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva de professora, de pesquisadora, e você foi minha chefe na Unilab também, né? Então, assim... Muito obrigada, foi maravilhosa a sua explanação. Já a gente volta para falar mais com você, tá? Quem ainda não participou aí da nossa enquete, o que você entende por letramentos de resistência? Agora, com a fala da professora Ana Lu, ficou mais até fácil, mais simples, né? E, por favor, respondam aí a nossa enquete, participem, comentem, deixem a sua pergunta no chat. Já a Ana Lu volta para responder. Agora, a gente vai ouvir agora a professora Adelaide de Paula Santos, né, minha companheira de Gestar 2, escritora, professora aposentada da rede. É uma honra ter você aqui, Adelaide. Ainda não li os seus livros, mas vou ler. E eu queria que você contasse para a gente as suas experiências, né, durante tantos anos aí em sala de aula, professora de língua portuguesa, com os letramentos escolares e não escolares. E, por favor, faça a sua audiodescrição. Olá, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar de volta, né? A empresa na qual eu trabalhei por mais de 30 anos, né? Eu me aposentei em 2017. A partir de 2017, comecei a engatear numa nova carreira, né? Que é a carreira de escritora. Eu sou uma mulher negra, né? E tenho os cabelos longos, cacheados, e estou aqui para compartilhar esse momento tão especial com pessoas que são muito caras para mim, né? Professora Ana Lu, de quem eu sou uma fã, porque compartilho mesmo, né, essa ideia do letramento, dos letramentos de resistência, letramentos de reexistência. Eu quero fazer uma fala trazendo um pouquinho das minhas memórias, né,
e um pouquinho da minha experiência nesses mais de 30 anos que estive no chão da sala de aula, né, das periferias do Distrito Federal. Eu queria só confirmar se eu inicio a minha fala agora ou será só uma breve apresentação. Ok, então eu preparei um texto para me dizer tudo o que eu queria dizer, né? Eu espero que fique bem claro o que eu tenho a dizer e são as minhas memórias, né? Antes de abordar a questão do livro, porque eu quero falar sobretudo sobre livro, né? Como suporte, tecnologia de resistência, eu gostaria de relembrar como a ideia de letramento entrou na minha vida de professora da rede pública de ensino do Distrito Federal. Lembrando que eu me aposentei em 2017, depois de passar mais de 30 anos no chão da sala de aula, em escolas periféricas, no ensino fundamental e médio. Era final da década de 90, e eu acabava de voltar de uma pós-graduação em Porto Alegre, sobre construtivismo pós-piagetiano, e naquela ocasião nós refletíamos sobre os novos paradigmas em torno da alfabetização das crianças. A minha orientadora, a professora Esther Pilar Gross, juntamente com a professora Emília Ferreiro, nos fazia imergir em um universo chamado psicogênese da leitura e da escrita, que nos permitia enxergar nos erros das crianças em processo de alfabetização hipóteses sofisticadas sobre o que é a língua e de como se lê e como se escreve. Lembro-me da frase repetida todos os dias por Esther Gross, sinalizando a nossa incapacidade de ver o todo. Cada um vê o que pode e não o que quer. As teorias de Gerard Verneau sobre campo conceitual sinalizavam a amplitude do processo de ensino-aprendizagem e mostravam as limitações e as fragilidades das pesquisas de Jean Piaget, que agora tinham que considerar não só o aspecto social proposto por Vygotsky, mas as interferências incidentais multimediáticas de uma cybersociedade em ascensão. Ou seja, aprender a ler e escrever estava para além das simples codificação e decodificação do signo linguístico. Naquela formação, reconhecíamos o óbvio. Nossas crianças periféricas aprendiam em suportes variados, em experiências familiares e comunitárias, durante as brincadeiras e nos pequenos serviços que desempenhavam na circunvizinhança da escola. Alfabetizar coisa que nada que Paulo Freire já não tivesse mostrado antes, quando criou uma nova maneira de alfabetizar adultos, utilizando gêneros e tipos textuais que faziam parte significativa da vida de homens e mulheres, trabalhadoras e trabalhadoras do Brasil. Paulo Freire rompeu com a cartilha em que o Ivo via a uva e passou a ler a macaxeira, a buchada de bode, a pixada, os repentes e os cordéis. Paulo Freire rompeu com o analfabetismo funcional. Era urgente aprender a ler e escrever, principalmente para além do que as palavras tinham a dizer. Era necessário, então, redefinir o espaço da sala de aula, desfazer as fileiras em que as crianças olhavam uma para a nuca da outra e formar grupos cooperativos, ir desfazendo esses mesmos grupos de tempos em tempos para reagrupar outros, de tal forma que as crianças pudessem usufruir da diferença cognitiva de seus colegas. Gêneros e tipos textuais inusuais passaram a circular pelas nossas classes. Bula de remédio,
receita de bolo, manual de equipamentos eletrônicos, músicas em diversos estilos e gêneros. Isso ensinava que a língua só existe pelo e para o falante, e se transforma de acordo com a intencionalidade do que se quer dizer. E assim, por meio dessa multiplicidade de suportes, gêneros e tipos textuais, íamos aprendendo sobre a diversidade das línguas e de como a língua portuguesa estava repleta de brasileirismos. Nessa época, minhas turmas eram bem coloridas. Havia muitos meninos e meninas negras, muitos deles negros retintos. Todos aprendiam com facilidade rapidamente. Tempos depois, já no ensino médio, a primeira coisa que me chamou a atenção foram as classes embranquecidas, principalmente as turmas do terceiro ano. Turmas, aliás, repletas agora de jovens brancos, oriundos das escolas privadas, que, atraídos pelas políticas de acesso à universidade, oferecida à clientela da rede pública, se dividiam entre as salas de aula da escola pública durante as manhãs e os renomados e caros cursinhos pré-vestibulares à tarde e à noite. Eu me perguntava, onde estariam as minhas crianças negras retintas? O que teria acontecido nesse percurso que as fizeram praticamente desaparecer das salas de aula do ensino médio? Eu sabia que elas eram mais de 70% dos estudantes da rede pública no ensino fundamental. Onde elas estariam agora? Onde estariam as minhas pretitudes geniais e inteligentes? O IBGE deu-me a resposta. De 500 mil crianças e jovens fora da sala de aula, mais de 300 mil eram negras. E entre as justificativas, havia um genérico desinteresse. Como assim? Como é que aquelas crianças se tornaram, de repente, desinteressadas? Enquanto eu pensava nisso, a TV mostrava índices de homicídios de jovens negros alarmantes. Mostravam homens e mulheres, negros e negras, indignados e indignadas, por serem seguidos em supermercados e shoppings. Mãezinhas negras chorando a tristeza de suas crianças, sendo ridicularizadas com representações de seus corpos de maneira bizarra, onde o cabelo era feito de palha de aço ou bombril. Outras tantas mães e pais e jovens negros nas redes sociais pedindo que o racismo não fosse tratado como bullying. Denúncias mil de violências cometidas contra crianças negras de religiões de matriz africana. Nesse meio tempo, descobri que as turmas do ensino médio noturno e as turmas do EJA estavam repletas de jovens negros, lutando para concluir seus estudos numa dupla jornada entre o trabalho e a escola. E apesar desse esforço sobre-humano, dificilmente esses jovens negros retintos conseguiriam se tornar competitivos suficientemente para disputar as ações afirmativas, as tais cotas, criadas em políticas públicas que visavam diminuir a desigualdade social. Provavelmente seriam outros corpos, mais claros, com maior passabilidade, os corpos inseridos em espaços de poder. A partir daí, compreendi que a ideia de letramento tinha que contemplar a ideia de resistência e reexistência. Resistência ao racismo estrutural, que está na escola também, racismo que invisibiliza a história do povo negro, que embranquece os personagens importantes da nossa literatura e enaltece, muitas vezes, a produção literária de autores declaradamente racistas, em uma espécie de
epistemicídio, que expulsa as nossas crianças negras da escola quando privilegia um padrão eurocêntrico e se nega a debater o racismo, tratando-o apenas como bullying. O letramento precisa ser de reexistência e oferecer a possibilidade da criança negra, da menina, da criança especial, do gay, de verem seus corpos representados dignamente em atividades plásticas e lúdicas, mas, sobretudo, em livros que possibilitem a fruição estética e a ressignificação desse lugar onde os corpos negros e subalternos estão destinados. A literatura tem um papel excepcional nesse sentido, mas não pode se valer de livrinhos que reproduzem discursos esvaziados, em que não há um comprometimento real com a luta antirracista, contra os preconceitos de toda a ordem. Nossos professores precisam dar continuidade ao letramento literário deles, em clubes de leitura, dentro da própria escola, e reconhecerem o racismo, a homofobia, a misoginia, como problemas, como obstáculos de fato, não só para a progressão das nossas crianças, como para a ascensão e prosperidade da nossa nação. Obrigada. Excelente. Muito obrigada, professora Adelaide. Foi fantástica a sua fala, viu? Já já você volta para a gente conversar mais um pouquinho. Muito obrigada. Você que está aí nos acompanhando, participe da nossa live, responda a nossa enquete, o que você entende por letramentos de resistência. Curta nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e saber sempre que a EAP colocar um novo vídeo no ar. Agora nós vamos ouvir a doutora Norma Hamilton. É um prazer conhecê-la, professora Norma, muito obrigada pela sua presença. E pela sua experiência na pesquisa literária de cunho feminista, como poderíamos trabalhar a intersecção gênero, raça e classe via literatura na escola desde a mais tenra idade? Por favor, antes de começar a sua fala, faça sua audiodescrição para nós. Ok. Olá, boa tarde a todas e a todos. Sou mulher negra, de cabelos cacheados. Estou de camisa rosa. Professora Norma, a gente não está te ouvindo. Nós não estamos te ouvindo. Ok, vocês estão ouvindo agora? Agora sim. A gente ouviu a sua audiodescrição, mas, se possível, por favor, volte, comece novamente. Após Ok, então vamos lá. Então, agradeço primeiramente a professora Luciene Pereira pelo convite, né, de participar dessa mesa especial, né, é uma honra estar com vocês para falar sobre questões que são urgentes, né, referentes ao espaço
de letramentos e a formação antirracista das nossas crianças e jovens, né? Questões que precisam ser trazidas à tona, questões que geralmente são varridas abaixo do tapete, questões não dadas a devida atenção e relevância no dia a dia, né? Na escola, nos espaços familiares, mas que são questões de suma importância, que envolvem problemas que precisam ser solucionados, né, para o melhor futuro da juventude afro-brasileira, a juventude brasileira em geral. Hoje apresentarei, antes de responder a sua pergunta, Carolina, eu vou apresentar uma pesquisa que tenho desenvolvido para publicação em livro também, um projeto de livro que eu organizo e que tem a participação das professoras Adelaide e Luciene, que estão conosco. Então, um dos capítulos desse livro, em andamento, surgiu, dentre outras questões, a partir das minhas observações, né, das experiências e ações, né, da minha filha, minha pequena, de 4 anos de idade na escola, né, como professora e pesquisadora de temas antirracistas e mãe negra de uma criança negra, busco acompanhar de perto o processo de ensino, né, na escola, pensando a necessidade de se trazer à tona os discursos cotidianos, os discursos construídos em materiais didáticos e as ações que reforçam o racismo, né, e, portanto, ensinam o preconceito racial a essas crianças desde tenra idade. Né? Portanto, a importância também do tema que estamos discutindo hoje, né? Letramentos de reexistência. Né? É um termo que eu utilizei no meu doutorado, né? Que é o meu livro publicado é fruto do doutorado também, em que eu cito essa pesquisa que foi desenvolvida maravilhosamente pela professora Ana Lúcia. É uma honra conhecê-la hoje. Então, a pesquisa, né, que estou apresentando a vocês hoje, nessa pesquisa, observo como o processo de ensino-aprendizagem das crianças se dá também pela mídia, né, pensando tanto o ensino à distância quanto aos programas infantis de entretenimento, né. A mídia compete com a escola, né, como nos mostra o estudioso hispano-estadunidense Carlos Cortez, né, que trata da questão da influência da mídia na educação de crianças. Em seu livro The Children Are Watching, How the Media Teach About Diversity, ou, traduzindo livremente, as crianças estão assistindo, né, como a mídia ensina sobre a diversidade, né? Então, nesse livro, Carlos Cortez mostra como os programas da mídia, filmes, desenhos, entre as imagens, né? Imagens utilizadas também no ensino, entre outros, ensinam as crianças sobre os grupos considerados minoria, né? E em muitos casos reforçam estereótipos e visões opressoras sobre essas pessoas. Né, e concordamos com Cortez que os programas, produtos da mídia podem funcionar como materiais didáticos, né, referentes à formação das nossas crianças e jovens. Então, pensando nesses contextos da escola, da mídia, me surgiram algumas questões, né, nessa pesquisa. Nossos professores, em maioria, têm consciência dos discursos cotidianos e ações que são embutidas, mas de forma camuflada, de sentidos racistas que ensinam preconceito aos seus alunos. Os pais não negros se preocupam com isso. No contexto da influência da mídia, né, é preciso pensar também esse contexto, o contexto da influência da mídia, ao buscarem ajudar seus filhos a acessarem programas infantis, vídeos, filmes e desenhos decentes, né, que estamos, como pais, sempre procurando os programas decentes, né, os pais se preocupam com a questão racial, né, nessa busca, né, e se preocupam com as representações sobre raça que estão sendo ensinadas aos seus filhos nas imagens, né, nesses programas.
É interessante refletirmos sobre as mensagens secretas camufladas, né, que são ensinadas às crianças nas imagens disponibilizados no ensino à distância ou em programas infantis, né? As pesquisadoras afro-brasileiras Gina Vieira e Adelaide Paula, que está conosco, usam o termo tecnologia de raça, né? Para pensar a forma pela qual as imagens racistas funcionam, para reforçar e naturalizar na consciência social o racismo, desde imagens em livros didáticos, né, para crianças, a imagens em programas infantis, estátuas, quadros, pinturas que reencenam a plantação, né, para usar as palavras de Grada Quilomba. Então, na minha pesquisa, analisei algumas dessas imagens, né, nos livros didáticos para crianças de 4 anos de idade, livros que são usados na escola hoje, né, e muitas das imagens continuam sendo as mesmas de 20 anos atrás, né, as imagens de princesas, por exemplo, né, das histórias e atividades são todas brancas, mesmo quando surge a oportunidade de apresentar uma princesa negra, né, como a Tiana, né, a princesa e o sapo. Eu preparei um slide, não sei se vai ser possível. Sim, muito obrigada. Essa é a nossa princesa, que merece ser destacada também nos livros didáticos, não somente as princesas brancas, né? E nos livros não há imagens de super-heroínas negras também, né? O que nos aponta também para a questão da tecnologia de gênero, que é um termo cunhado por Teresa de Lauretis, né? Então, as imagens de super-heróis nos livros didáticos, nos programas infantis, são de meninos e homens, né? Geralmente brancos, que funcionam, né? Essas imagens funcionam para reforçar a ideia do menino como o guerreiro, né? Que vai salvar a menina, e a menina não como heroína também. Então, sobre as ações de professores e diretores, né, na escola observada, a minha pesquisa constatou pouca iniciativa em relação ao ensino antirracista, né? Sim, em vez disso, há um reforço do racismo, o que se evidencia também em eventos da escola, né? No Dia das Mães do ano passado, tive a experiência estranha de ser representada pela imagem da Mulher Maravilha branca com cabelos loiros, né? A única personagem desfilada nas paredes da escola, né? As professoras instruíram, né, todas as crianças ali, todas, incluindo a minha, né, que aquela imagem era a sua mãe, né, representativa da sua mãe, né, houve a necessidade de explicar, né, que não, essa imagem não é representativa da sua mãe, né, mas houve um momento ali que temos professoras pedindo a essas crianças colocarem o nome das mães nessa única imagem, que não poderia ser utilizada para representar todas as mães brasileiras, afro-brasileiras, né? Então, pedi gentilmente às professoras a incluírem demais personagens, né? Personagens negras na dinâmica, né? Nas dinâmicas, nos eventos, e principalmente no Dia das Mães, no próximo ano. Então, pensando especificamente sobre a representação, né, referente a personagens negros, que são tão comuns, tanto nos livros didáticos, quanto nos vídeos infantis, né, na minha perspectiva, figuras como Lobumão, o Homem do Saco Preto, Saci Pererê, dentre outras, são figuras, né, que ensinam crianças desde tenra idade o medo, né, o preconceito contra homens negros, pessoas negras, né. Eu preparei um slide, não sei se será possível mostrar a imagem do meu, que eu preparei, do livro didático. Sim, acho que não será possível, infelizmente. Ok, então,
Precisamos de novas referências, né, em nossos livros didáticos, nos programas infantis, precisamos de novas imagens, novos discursos, novas tecnologias de gênero e de raça que possam desconstruir, né, a opressão ligada à raça e gênero. Então, Carolina, para responder a sua pergunta, né, o espaço da literatura é de suma importância, né, que pode contribuir para essa desconstrução. O ensino de literatura na escola precisa incluir as produções literárias de escritoras negras, que trazem, né, as protagonistas negros também, cujas experiências são cortadas pela interseção, sim, né, de gênero, raça, classe, né, entre outras categorias, né, da identidade. Então, professores e professoras podem apresentar de forma adequada, né, ao nível, né, dos alunos, romances, como O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, para pensar um pouco sobre as escritoras afro-americanas. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, de Maya Angelou, histórias de escritoras afro-caribenhas também, né, como a Ben, de Michelle Cliff, Crick Crack Monkey, de Merle Hodge, e, claro, as obras afro-brasileiras, as obras maravilhosas, né, Leite de Peito, de Geni Guimarães, Ponce a Vicêncio, de Conceição Evaristo, os poemas e contos de Cristiane Sobral, né, e não somente as crianças negras, mas todas as crianças na escola precisam ver protagonistas, né, negros e negras, né, nas histórias, nos seus livros didáticos, nos vídeos infantis, né? Senão, como podemos sonhar em ter um futuro livre, né, das tragédias movidas pelo preconceito racial, né? Precisamos continuar cobrando educadores a produzirem livros didáticos antirracistas, né, apelarem, né, pela inclusão verdadeira e adequada, né, do sujeito negro no espaço da escola. E, claro, conscientizar e sensibilizar os pais, né, da importância do ensino antirracista aos seus filhos, né, seja pela escola ou pela mídia. Né, obras que eu mencionei aqui são muito importantes, né, mas ainda é difícil encontrá-las nos currículos escolares. Há professoras e professores que não fazem questão de conhecer e apresentar aos seus estudantes escritoras negras, né? A professora Adelaide apresentou o conceito de epistemicídio, né? Isso é um tipo de epistemicídio, né? Exclusão, negligência das vozes de intelectuais e escritoras negras, né, no espaço da escola também, dentre outros espaços. Infelizmente, apesar da implementação de leis como 10.639, as transformações nos currículos, né, nos livros didáticos e nas práticas de ensino, em muitos contextos de educação ainda são tímidas, né? Eu gostaria de incentivar não somente professores, mas os pais também a conhecerem os livros de escritoras negras e apresentarem aos seus alunos e aos seus filhos, né? Então, para finalizar minha fala, eu gostaria de ler um pequeno poema que produzi pensando em nossas práticas sociais, né, que constroem sentidos não prontamente perceptíveis, né? Então, fiz esse poema intitulado The Never Ending Poem, A Violência do Racismo Acontece Quando nenhuma fala, nenhuma ação ou a ausência destas é neutra. A violência do racismo acontece quando elogiamos as crianças brancas e deixamos de elogiar as crianças negras também. Quando contamos às crianças negras e brancas sempre as histórias de Branca de Neve, Caixinhos Dourados, e nunca contamos histórias sobre as princesas negras que têm. A violência do racismo acontece quando presenteamos crianças brancas e negras com bonecas brancas e personagens brancos e nunca presenteá-las com bonecas e personagens negros também.
né? Quando nunca damos às crianças negras e brancas o lápis marrom ou preto para pintarem os rostos de seus desenhos. A violência do racismo acontece quando apresentamos às crianças negras e brancas os desenhos animados e programas infantis que têm apenas personagens brancos. Quando compramos sempre as mochilas da Cinderela, da Bela, a serem desfiladas na escola por nossas crianças e nunca compramos as mochilas da Dora, Doutora Brinquedo, Moana. A violência do racismo acontece quando os livros didáticos das nossas crianças trazem imagens de apenas crianças brancas e não reclamamos, né, na diretoria da escola. Quando, nos dias das mães, as apresentações da turma da nossa criança giram em torno da Mulher Maravilha e não pedimos às professoras incluírem demais figuras, né, no próximo ano. As pequenas ações que fazemos ou deixamos de fazer reproduzem o status quo. Nenhuma fala, nenhuma ação ou a ausência destas é neutra. Obrigada. Nossa, estou arrepiada. Obrigada. Maravilhoso esse poema, maravilhosa essa reflexão. Devemos não ser só contra o racismo, devemos ser todos antirracistas, né? Sim. Muito bom, muito bem. Muito obrigada, professora Norma, uma honra tê-la aqui com a gente. Agora nós vamos passar a palavra para a professora Adelaide. Ela quer fazer uma conversa com vocês, ela quer fazer algumas perguntas. Vamos lá, professora Adelaide. Está com o microfone desligado. Olá, estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres, com essas potências, né? E eu tenho certeza que aí na tela, no público, né, tem muito mais potências de todas as áreas. E eu queria falar sobre o letramento, e dizer que o letramento é para nós também, para nós educadores, né? Que não há problema nenhum a gente dizer, eu não sabia. Eu tenho o meu preconceito, eu carrego racismo, né? Nós somos formados, nós fomos atravessados pela cultura, pela escola, né? Nós fomos formados assim, inclusive pessoas negras, né? Que a gente às vezes pensa que o racismo vem da parte das pessoas brancas, mas nós todos fomos atravessados por uma história que é extremamente preconceituosa, extremamente racista. Então, eu queria ser propositiva, eu queria propor, né? Eu queria pedir, solicitar que os professores se colocassem nesse processo. Eu tenho certeza que tem gestores aí da Secretaria de Educação, do Brasil inteiro que eu vi, que outras pessoas de outros estados, né, que propusessem para o retorno presencial, antes mesmo do retorno presencial, clubes de leitura. Vamos começar clubes de leitura, lendo mulheres negras, lendo livros de mulheres, escritos por mulheres. Vamos conhecer a literatura que foi produzida com protagonistas negros. Vamos fazer salas de bate-papo, colocando a nossa dificuldade em lidar com as diferenças, a questão da homofobia. Vamos fazer o nosso letramento. Eu me aposentei em 2017 e eu percebi que tinha muita coisa que eu não sabia sobre a minha própria gente. Eu lembro que na primeira semana eu comprei mais de 100 livros infantis, livros de autoras, de intelectuais. Foi um universo que eu descobri. Então, o que eu gostaria nesse momento é ser propositiva. Vamos formar clubes de leituras, vamos colocar salas, mesas redondas para debater, para colocar a questão do racismo, da homofobia, da misoginia, né? Vamos discutir o quanto é pesado para as nossas crianças, os nossos meninos, os nossos maridos, os nossos irmãos, os nossos pais, o machismo, que coloca nas costas dele a responsabilidade por manter uma casa, não poder chorar, não poder entrar em contato com as suas emoções.
Isso é um peso muito, muito sério, isso não é coisa de feminista. Vamos proteger os nossos afetos, os nossos homens. Eles precisam, eles têm direito a viver os seus afetos e ter sensibilidade, ter subjetividade. Então, eu queria, se esse é o momento de encerramento, ser propositiva nesse sentido. E gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham e o que vocês fazem, né, em relação ao letramento nas suas escolas, nos seus espaços. Eu gostaria, antes de passar a palavra para as nossas convidadas, de lançar aqui a pergunta da Silvia. Tá? Ela pergunta: a nossa cultura social, da linguagem, da comunicação, é controversa com as lutas sociais? Ana Lu, você pode responder? Posso sim. Realmente, a nossa cultura ela é muito controversa, a começar de falas muito cotidianas, né? Como os ditados populares, por exemplo, a gente fala sem entender exatamente o que está falando, e eu acho que uma das coisas mais flagrantes que a gente tem é você ter a coragem, por exemplo, de falar a sua cor de pele na autodescrição, por exemplo, né? As pessoas têm ainda muito medo de dizer a palavra eu sou preta, eu sou negra. Então, eu creio que um grande trabalho que a gente faz na sala de aula, nós, né, que estamos o tempo todo trabalhando com a linguagem, eu acho que é essa própria autodeclaração. Eu estou achando assim, muito incrível nesse momento em que a gente está circulando, né, nesses vários espaços, quando você, que é referência, porque nós somos referência em sala de aula, nós trabalhamos com a nossa autodeclaração. E mais ainda, a nossa autodeclaração ela é feita pela nossa circulação nos espaços, pelas nossas ações, pelos exemplos que a gente faz cotidianamente. Então, todas nós aqui falamos, olha, a gente pesquisou isso, a gente fez isso, você escreveu. E na sala de aula, quando você diz, olha, para preparar essa aula, eu li tal material. Às vezes, os estudantes pensam que a coisa é mágica, né? Que a gente não super preparou e trabalhou imensamente para construir uma aula, principalmente nesse momento de tudo digital. Gente, eu não sei vocês, mas eu suei a minha camisa, né? Suei a minha camisa para poder saber fazer uma live, a posição, a luz, o fundo, enfim. Então, quando a gente vai falando da nossa própria vivência, sim, nós vamos trabalhando cotidianamente. Aí, se vocês me permitem, eu gostaria de indicar, acho que para todo mundo que está aqui, para todos os professores, recentemente, acho que está aqui, né? Foi lançado esse livro aqui, que é da Bell Hooks, uma feminista maravilhosa, né? E a Bell Hooks tem vários livros muito interessantes, e nesse livro aqui, ela coloca Ensinando Pensamento Crítico, Sabedoria Prática. Como uma feminista negra, ela nos ensina, né, que esse nosso cotidiano é o melhor que a gente pode fazer em relação às questões raciais. Então, nós trabalhamos pela prática, e nós ensinamos pela prática. Tem vários momentos bonitos nesse livro aqui, mas eu gostei muito de um que ela diz o seguinte: nós não separamos a teoria da prática, mas isso é um exercício grande, é um exercício gigantesco. Ela coloca aqui para nós, né? Quando criamos um mundo em que a união entre teoria e prática, conseguimos nos engajar livremente com as ideias. Nossos pensamentos, então, não são ideias comuns, insignificantes e abstratas, de uso somente para quem busca viver a vida do pensamento em um ambiente acadêmico afastado dos modos e funcionamentos da vida cotidiana. Então, eu creio que as nossas ações, elas são muito, muito melhor que os discursos. sim. Não é? Então, quando eu digo que eu fiz, o que eu li, o que eu comi, e durante muito tempo, a gente achou que isso aí não era fazer ciência, né? Sim. Mas agora, quando a gente pensa nessa pedagogia engajada, quando a gente pensa nessa pedagogia que está
comprometida com esse cotidiano do sujeito, o nosso cotidiano é a chave para a gente entrar em sala de aula. Né? Quando você diz assim, eu gosto do meu cabelo negro, gente, você arrasta uma legião de pessoas junto a você. Quando a gente diz, existem vários tons de pele negro, como alguém falou assim, você não dá o lápis de cor marrom para a criança. E quantas tonalidades de marrom a gente tem? Então, discutir questão racial por meio da linguagem, essa linguagem que também é multimodal, ela é muito refinada e, ao mesmo tempo, ela é muito miúda, muito miudinha. Você pode pensar em cada aula sua como essa única aula de 40 minutos, 50 minutos, pode contribuir de alguma maneira para que essa diversidade esteja realmente no seu cotidiano. Sim. Então, você vai pensar a questão indígena, você vai pensar a questão de sexualidade, você vai pensar a questão de raça, de gênero, em cada ponto da sua aula. Quando a gente vê, por exemplo, esse julgamento agora que teve um estupro culposo, qual a diferença entre culposo e os outros termos? Então, a nossa sala de aula, seja virtual ou presencial, ela é a possibilidade de uma grande biblioteca. E aí é mostrar que a gente estuda, não é? A gente estuda. E precisamos dizer isso. Nós não sabemos tudo, mas nós queremos pesquisar e ser pessoas melhores para o mundo todo. E, por fim, eu acho que uma outra coisa que a gente precisa muito discutir é o que é ser branco numa sociedade brasileira. O que é ser branco? O que é ser uma pessoa branca? Eu não sei o que é ser uma pessoa branca. Então, quando a gente pensa relações raciais, nós estamos pensando numa sociedade que é feita na diversidade. Então, não dá para discutir só o que é ser negro. Porque você segrega, você joga a discussão só para um canto. O que é ser branco, o que é ser negro, o que é ser transexual. Então, a gente tem de perguntar e ouvir as respostas. Eu tenho gostado muito de perguntar para as pessoas, o que é ser branco no Brasil? Conta! Ana, depois eu vou aí em Salvador e nós vamos conversar sobre isso, viu? Gente, eu vou mostrar aqui o resultado da nossa enquete. Tá linda a nossa nuvem de palavras. A enquete de hoje, o que você entende por letramentos de resistência? Poesia, nada, música. Teve gente que colocou que não entende nada, que não. Que lindo! Ressignificância de tudo, mas as palavras aqui destacadas foram nada, poesia e música, valorizar culturas locais. Enfim, muito legal, muito obrigada pela participação de vocês na nossa enquete. Eu queria fazer jus aqui, justiça, a Débora Prats, que é uma advogada, que é uma mulher, né, com deficiência visual, advogada carioca, e foi com ela que eu aprendi que em todas as nossas falas na internet é muito importante que nós nos audiodescrevamos, tá? E agora eu vou te passar, Ana Lu, depois eu passo para todas vocês. Agora nós temos ainda aí 2 minutinhos para vocês se despedirem, tá? De se despedirem da nossa live. Que tá eu posso começar? Pode, mas, gente, tem que ser bem rapidinho, porque nós só temos 2 minutos, tá? Certo, só para responder a pergunta, finalizando respondendo a pergunta da professora Adelaide, eu utilizo os poemas de Maya Angelou, ainda assim eu me levanto, adoro, estou sempre poesia em sala de aula, apresentando aos meus alunos as traduções, a Beyoncé, as músicas dela, Black is King, sempre. Então, foi uma honra participar aqui com vocês, mulheres maravilhosas, muito obrigada. Até a próxima. Sim. Vamos lá, Adelaide. Sim. Vai lá, Adelaide. Você está sem áudio, baby.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, né, que veio por intermédio da Luciene, que é da EAP, e a EAP eu vejo como extensão da minha casa, né, é o coração da instituição que eu trabalhei por mais de 30 anos. E eu me vejo muito conectada aos professores que estão aí participando, e eu acredito na liberdade de cátedra. Né? A instituição pode não mudar, mas dentro da minha sala eu levo os meus livros, os meus textos, eu começo uma pequena revolução, né? Se eu demonstrar que os meus alunos aprendem, que eles estão acolhidos, que eles se sentem bem, que eles não querem fugir da minha sala, eles começam a contar uns para os outros. Obrigada. Muito obrigada, Adelaide. Luciene, vamos passar então para a professora Ana Lu ou para você? Porque a gente só tem 1 minuto, gente. Pode tão rápido. Pode deixar a Ana Lu por último, que ela é a estrela. Quero agradecer a você, Ana Lu, maravilhosa demais, muito bom te conhecer, mesmo que seja virtualmente. Saudade demais desses encontros presenciais, mas quero deixar a vocês também essa indicação, né, para que vocês possam aprofundar algumas nuances do nosso debate, que vocês visitem nosso canal Savanas do Cerrado, do nosso grupo de pesquisa Mayombe. Lá nós temos muitas discussões sobre letramento, sobre educação transformadora, e nós fizemos esse evento agora semana passada, totalmente remoto, com mais de quase 10 mil visualizações apenas em uma semana. Tenho certeza que lá vocês encontrarão, com certeza, muito combustível para letramentos de resistência em suas salas de aula. Que lindo. Então, vamos lá, Ana Lu, para se despedir. Muito obrigada, todos e todas que participaram. E, Ana Lu, encerra aí para a gente, vai lá. Gente, eu quero muito agradecer e dizer que nós não estamos no mar de rosas, mas nós estamos aqui com a determinação de transformar esse mundo, não é? E nós que estamos na sala de aula temos uma viradinha dessa chave, né? Então, vamos seguir virtualmente, porque eu acho que ainda tem muito virtual pela frente, a gente também aprende, né? Então é isso. Muito obrigada e repetindo sempre. Então, com essas palavras maravilhosas da professora Ana Lu, nós encerramos essa live. Muito obrigada a todas e todos que participaram. Fiquem aí com uma musiquinha para finalizar a nossa live maravilhosa de hoje. Muito obrigada a todas e todos que participaram do chat. Curtam e compartilhem essa live. Tchau, gente. Tchau. Tá sem áudio. Ju, tá sem áudio. Pessoal, nós tivemos um probleminha aqui no áudio, né, do vídeo, mas vamos tentar, não vamos conseguir. Então, assim encerramos a nossa live. Muito obrigada às nossas convidadas, muito obrigada a todas vocês e a todos que participaram. Até uma próxima, gente. Obrigada, tchau.